Ele é considerado o maior general da história, morrendo invicto depois de mais de 20 campanhas militares e deixando um império que se estendia da Grécia até a Índia. Fundou mais de 20 cidades e tornou a escrita grega o idioma comum de centenas de povos. Quase tudo o que sabemos dele vem de As Proezas de Alexandre, escrito por seu cronista pessoal, documento esse conhecido por seus biógrafos como Plutarco, mas que foi infelizmente perdido. Portanto, as primeiras fontes sobre Alexandre que temos foram escritas até 400 anos depois da vida dele. Nem mesmo temos sua tumba para inferir algo sobre ele. Tudo o que sabemos sobre Alexandre é parcial, interpretativo e reflete a visão romana idealista que queria justificar César como um novo tipo de Alexandre com o mesmo direito de guerrear e conquistar. Mesmo assim, vamos tentar reconstruir a personalidade, trajetória e influência deste macedônio, partindo do pressuposto que você já assistiu o vídeo anterior, onde contextualizamos a família e o povo macedônio. Bem-vindo ao canal Observatório 7, nossa forma única de abordar 7 saberes, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, filosofia, ciência, teologia e arte. Curta, compartilhe e se inscreva acionando o sino de notificações para ser avisado dos próximos vídeos desta série e confira em playlist deste canal outros assuntos de seu interesse. Abaixo do título, nossa bibliografia, e lembre-se que usamos livremente da reinterpretação de imagens fora de seu contexto original apenas para ilustrar nossa própria narrativa. O vídeo a seguir é parte da proposta de diálogo interdisciplinar do nosso canal e está repleto de generalizações e simplificações. Neste episódio, vamos conhecer os primeiros anos e batalhas que estabeleceram o perfil de Alexandre. Alexandre tinha 20 anos quando seu pai Filipe morreu em 336 a.C. Ele e sua mãe se tornaram, nos bastidores, os principais suspeitos de tramar a morte do rei. Olímpia era uma princesa do Épiro que desfrutava um casamento amargoso com Filipe II. Como mulher grega, ela foi vista como mercadoria de negociação na aliança militar entre os épiros e os macedônios. Acima de tudo, era uma barriga produtora de futuros herdeiros. Filipe e Olímpia se conheceram nas festas religiosas dos rituais de mistério da ilha da Samotrácia e tiveram 2 filhos, Alexandre e Cleópatra da Macedônia. Olímpia foi dada em casamento por seu irmão, que era o próprio rei do Épiro, mas com o tempo não suportou os novos casamentos de Filipe e foi se isolando, inclusive em alto exílio, por vezes voltando para sua terra natal. Na prática, Alexandre era filho de pais divorciados que mantinham um casamento de aparências, dentro do qual Filipe tinha várias outras famílias, vistas como rivais por Olímpia e Alexandre. A influência paterna de Alexandre, por sua vez, era de tios e avós que se mataram pelo trono da Macedônia. Seu pai carregava a dor de ser traído ao ser entregue ainda criança pela família como refém aos inimigos, onde estes se aproveitaram sexualmente dele durante sua adolescência em Tebas, de onde ele copiou várias táticas de guerra e importou para a Macedônia. Além de uma mente amargada pelo abandono e abuso, Filipe era alcoólatra inveterado, um vício que passou para seu filho Alexandre pelo exemplo e convívio nas batalhas sangrentas, onde levou seu filho ainda adolescente, que perdeu totalmente a sensibilidade pela vida humana. Filipe II foi um rei e um pai à moda de seus próprios deuses, tal como Zeus. Ou seja, gerou Alexandre, proveu-lhe de riqueza e da melhor educação, mas foi completamente ausente afetuosamente,
libertino e marido de muitas mulheres. Alexandre era descrito como de pescoço torto e baixinho, e sua insegurança com seu próprio pai era seu ponto fraco que o tirava do sério cada vez que ambos eram comparados. Tomando as dores da mãe, Alexandre vivia tentando superar seu pai como um guerreiro ainda muito maior. Ao mesmo tempo em que o pai foi ausente, era mimado pela mãe que incutiu em sua mente que ele era filho de Zeus e não do bêbado irascível que os desprezava muitas vezes publicamente. Alexandre passou a acreditar que era descendente de Hércules e Aquiles e destinado a grandes feitos heróicos, sendo que tudo lhe era possível. Educado por Aristóteles, o maior filósofo da Grécia, ele e seus amigos eram cultos e acreditavam na escravidão, na superioridade grega e que eram os mais aptos a governar por sua origem nobre e educação filosófica. Alexandre era de certa forma o rei filósofo proposto por Platão, embora na prática sempre pensou e agiu como um comandante militar. Alexandre praticou a monarquia. Ao seu redor reuniu uma aristocracia de generais que sempre lhe diziam aquilo que ele queria ouvir. E até tolerou democracias que lhe prestassem obediência, mas na prática se tornou um ditador autocrático. Obcecado pela fama da vitória, governou itinerante e pouco se importou com questões práticas e administrativas, deixando regentes que ele escolhia para aqueles lugares. Alexandre reivindicou a coroa e rapidamente mandou matar todos os possíveis concorrentes, inclusive um primo e um meio-irmão. Olímpia também se livrou das outras esposas de Filipe, em especial Eurídice, a esposa macedônia de Filipe, que ela mandou executar. Tais atos incriminaram ainda mais Alexandre e Olímpia, mas ele, num gesto populista, cobriu a tumba de seu pai de ouro. Na sequência, as cidades de Atenas, Tebas e Tessálias questionaram a autoridade de Alexandre. Para os gregos, em geral, apesar do momento de riqueza, a Macedônia era a fronteira entre o mundo civilizado e bárbaro, ou seja, os macedônios eram os caipiras do mundo helênico. Entretanto, desde Filipe, o ouro financiou uma arrancada militar que superou as demais polis gregas, e o mesmo ouro pagou os melhores filósofos e um exército profissional permanente. Respondendo ao desprezo grego, Alexandre reuniu 3.000 da sua cavalaria e rapidamente cercou os tessálios, que se renderam no dia seguinte. Os macedônios cavalgaram ao sul e Atenas pediu paz, sendo recebido em Corinto, onde Alexandre assumiu o título de líder e comandante grego contra os persas. Foi nesta ocasião, com cerca de 20 anos, que pode ter ocorrido o folclórico encontro entre Alexandre e Diógenes, o filósofo cínico. Diógenes vivia dentro de um grande barril de cerâmica, comendo restos de comida e vestido de trapos. Platão teria dito que Diógenes era um Sócrates que ficou louco, mas a realidade é que, a esta altura da vida, Diógenes era um homem velho que vivia exatamente como um mendigo ou como um cão de rua. A palavra cínico deriva do termo grego kínikos, que significa parecido com um cão, e os filósofos cínicos desprezavam toda forma de hábito social e etiqueta, vivendo de forma natural o quanto possível, sem pudor, sem convenções e expectativas sociais, governado paradoxalmente pela razão e por seus impulsos naturais. O cínico vivia a vida aproveitando o que tinha no momento e desprezando a moral vigente ou as normas sociais. O cínico considerava-se feliz por ser capaz de se contentar com qualquer coisa e estar livre do ritmo do mundo, do desejo de posses, propriedades e conforto.
Diz a lenda que Alexandre o visitou e perguntou o que poderia fazer por ele. Ao que, deitado sem muito esforço ou importância, Diógenes respondeu que Alexandre ficasse um pouco mais para o lado, pois estava bloqueando o banho de sol dele. Surpreso com o atrevimento de Diógenes e sua indiferença, Alexandre teria dito, abre aspas, se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes, fecha aspas. Mas a história mostrou justamente o contrário desta lenda, pois Alexandre nunca se contentou com nada, muito menos com o mínimo. Alexandre queria tudo e não negociava poder compartilhado. Em Corinto, recebeu notícias de uma rebelião dos Trácios e partiu para a região da atual Bulgária, onde lutou em 335 na Batalha do Monte Haemus. Uma vez dominados os Trácios, a etnia mais selvagem dos Balcãs, ele marchou até o Danúbio e, como uma característica de sua personalidade, fez o imprevisível, cruzando o rio à noite e surpreendendo as tribos Getae na outra margem. Com isso, Alexandre garantiu que nada nunca viria da fronteira norte para o perturbar. A seguir, venceu 2 reis da Ilíria no atual território da Albânia, no cerco de Pelion. Ainda assim, no final daquele ano, os gregos de Tebas decidiram se rebelar do domínio macedônio e Alexandre voltou para o sul. Nesta época já era claro o desejo macedônico de que invadiriam a Pérsia em algum momento, e sabendo da resistência grega para a sucessão de Alexandre, Dario III da Pérsia começou a distribuir dinheiro para as cidades gregas se levantarem em rebelião contra os macedônios. Os espartanos colocaram um exército na porta, mas não entraram na guerra de Tebas, pois há pouco os tebanos haviam sido seus inimigos e macedônios nunca os haviam invadido. Atenas preferiu esperar o final para ver que partido tomaria. Alexandre ofereceu poupar todos os tebanos caso entregassem os líderes, mas eles decidiram resistir e confiaram em seus muros de 2 metros de altura, com catapultas jogando pedras em quem se aproximava da cidade. No entanto, desde Filipe II, os macedônios vinham fazendo inovações, investindo dinheiro em engenheiros, e eles adaptaram a Gastrafetes, uma besta de enorme potência engatilhada pelo peso da barriga de um homem, e a tornaram uma arma gigante de cerco sob um tripé. Os engenheiros de Alexandre deram o próximo passo desenvolvendo um sistema de molas de torção feito com cordas capaz de atirar pedras e bolas de metal a enorme distância e recarregar rapidamente. As balistas de Alexandre podiam ficar fora do alcance das catapultas e, mesmo assim, bombardear os muros tebanos até que um portão ficou vulnerável e os macedônios invadiram a cidade, matando mais de 6.000 pessoas e vendendo 30.000 mulheres e crianças como escravas. Todos os gregos entenderam que o mundo tinha mudado e ninguém estaria seguro atrás de muros. 4 meses depois de Tebas, Alexandre partiu para lutar contra os persas, justificando que aquilo era uma vingança contra a devastação promovida pelas guerras médicas um século antes, quando templos gregos foram queimados. É claro que era uma mentira, pois, além de tudo, o avô de Alexandre e os macedônios, naquela ocasião, haviam lutado sob o lado dos persas, como vassalos deles. Em 334 a.C., Alexandre cruzou o Helesponto com 48.000 soldados, 6.100 cavaleiros e uma frota de 120 navios, levando 38.000 tripulantes, entre gregos e macedônios, mercenários, trácios e ilírios. Ao chegar na costa da Turquia, onde antes fora a cidade de Troia, visitou o túmulo de Aquiles, que ele acreditava ser seu ancestral por parte de sua mãe, e um modelo de super-herói. Alexandre
entendia que a honra estava em vencer qualquer um pela força como fizera Aquiles, ter uma vida intrépida e famosa. A Ilíada de Homero era o livro favorito de Alexandre. A satrápia da Pérsia estava esperando Alexandre com um imenso exército multiétnico e com Menon de Rhodes, um mercenário grego casado com a irmã do governador persa. A batalha ocorreu no rio Grânicos. No passado, os gregos já lutavam com a famosa falange dos hoplitas, mas os macedônios aperfeiçoaram fazendo lanças até o dobro do tamanho, chamadas de sarissas, tendo 4 a 6 metros e levadas em formação intransponível. A falange era protegida nas laterais pela cavalaria que girava os flancos sobre o inimigo pego de surpresa e trucidado pela parede de lanças que vinha de frente. Alexandre era um estupendo cavaleiro e comandava pessoalmente, tendo Heféstion como segundo em comando. Nem de perto a Batalha de Grânicos foi o fim da guerra. Este foi apenas o início dela, e enquanto os gregos perderam de 300 a 400 homens, do outro lado, 1.000 cavaleiros e 3.000 infantes persas foram mortos. Dos 18.000 mercenários gregos, 10.000 foram mortos e 8.000 mandados como escravos para a Macedônia para trabalhar nos campos. Depois do massacre em Grânicos, os gregos foram percorrendo o litoral da Ásia Menor e tomando portos e cidades, inutilizando totalmente a marinha persa, sem nem mesmo lutar no mar. Mileto, Halicarnasso e Cária, dominadas pelos Aquemênidas, ofereceram resistência, mas caíram em 334 a.C. Mediante cercos, Lícia, Pisídia, Panfilha não resistiram e na Frígia, Alexandre ouviu a lenda de que quem desfizesse o nó da cidade de Górdio governaria a Ásia. Alexandre simplesmente sacou a espada e partiu o nó sem se preocupar em como deveria ser desamarrado. As vitórias na Ásia Menor tornaram a Anatólia em mundo grego, região que vinha sendo colonizada desde a Idade do Bronze pelos gregos, mas sempre esteve sob domínio dos povos orientais. Os gregos da Anatólia aclamaram Alexandre como seu libertador. Mas a verdade é que Alexandre não estava ali para libertar ninguém, e sim para recrutar novos soldados para seus planos de dominação que iam Ásia adentro. Ele seria tolerante com quem deixasse o caminho livre, mas mataria implacavelmente todos associados ao que lhe opusesse e levaria seu próprio exército até os limites, questionando-se a razão de tudo o que viria, e você vai assistir nos próximos episódios. O que a história realmente admira em Alexandre? Ele foi forjado por uma infância onde desenvolveu insensibilidade, vendo a violência de seu pai, somada à insegurança de uma família desestruturada e regada pelo alcoolismo. Adicione a megalomania estimulada por sua mãe, desprezada pelo marido, que o convenceu de que era filho de um deus e não de um casamento que ela odiava. Some a formação acadêmica elitista e com ideias de superioridade que justificavam a escravidão de outros povos e até dos pobres de sua própria comunidade. Combine tudo com uma corte de amigos bajuladores numa cultura militar onde os deuses eram violentos, egoístas e adúlteros. Ainda considere a riqueza e um talento nato para a estratégia militar. Potencialize tudo isso com as primeiras vitórias meteóricas de Alexandre, que ele conseguiu num mundo grego enfraquecido e num mundo persa em decadência. O resultado foi um homem egocêntrico, ganancioso e que não admitia ser contrariado. Uma das coisas mais estranhas da história é a admiração promovida aos maiores assassinos e tão pouca atenção dada aos que propuseram o amor e serviço ao próximo. Que notável não seria se Alexandre tivesse usado suas habilidades para salvar?